Mensagem de hoje nós não vamos ter tradução aqui na frente, ok? Vai ser um pouco estranho, né? Mas eu vou tentar falar mais devagar por causa dos nossos tradutores lá no fundo lá. Nós somos igreja e corpo de Cristo. Esse é o título dessa mensagem. Amém? Somos igreja? Somos corpo de Cristo? Amém. Glória a Deus. Vamos ler a nossa Bíblia em Mateus 16 ao 18. Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus 16, versículo 18. Vamos voltar um pouco. Antes do 18, vamos ler ali no 13. Ok? Mateus 16, versículo 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Lembrando que estou lendo na nova versão transformadora. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Versículo 18, e aqui é nosso texto base. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte, ou alguma versão diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ok? Amém? Vamos fechar nossos olhos, ainda sentados mesmo, vamos orar. Pai Santo, nós agradecemos, porque o Senhor é um Deus de toda sabedoria, de todo conhecimento. Obrigado, Senhor Jesus, porque através do teu sangue nós fomos feitos igreja. Fomos chamados povo de Deus, filhos do Senhor. Nessa manhã nós damos liberdade ao Espírito Santo. E pedimos ao Pai que o Senhor fale a cada um de nós. Não importa a língua, ó Pai, sendo em inglês, em português, em japonês, em espanhol, ou qualquer outra língua. Senhor Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Deus, pedimos que a Tua palavra tenha liberdade para transformar os nossos corações e as nossas mentes, levando cativo todo pensamento a Ti. Oramos contra toda distração. Pedimos, ó Pai, a Tua direção. Pedimos o Teu Espírito. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Essa mensagem foi surgindo no meu coração devido a algumas observações dos nossos tempos, dos nossos dias, da nossa igreja. Né? Eu posso falar da nossa igreja porque é onde eu congrego. Não posso tanto falar das igrejas dos outros, porque eu não conheço tão bem. Jesus, ele disse que, olha Pedro, você é uma pedrinha, você é uma pequena pedra dessa igreja. Mas sobre mim a rocha, isso é Jesus dizendo. Ele junta seus discípulos, vamos entender o contexto, que talvez alguns não saibam. Eles estavam em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era um lugar com vários deuses pagãos. Acredita-se que esse lugar, algumas pessoas que estudam dizem que provavelmente Jesus estava de frente a um paredão, um monte. E esse monte tinha ídolos ali daquela região. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele diz primeiro: quem dizem que eu sou? Então alguns disseram: é João Batista. Você é João Batista que ressuscitou, você é Jeremias. E eles vão dizendo várias pessoas, mas nenhum deles diz: você é o Cristo, a não ser por Pedro.
E quando Pedro fala isso, Jesus diz, olha, o Espírito Santo te revelou que sim, eu sou o Cristo. Eu sou o Messias enviado por Deus. E veja bem, vamos tentar ver essa situação. Os discípulos aqui, certo? Jesus à frente deles, conversando com eles, e atrás, esses ídolos na parede, ali naquela montanha. Jesus está dizendo, veja bem, a visão dos discípulos é, há muitos ídolos, há muitos homens que vieram no nome de Deus, mas você é o Cristo, você é o Messias. E ele diz, olha, foi o Espírito Santo que te revelou essas coisas. Não foi a carne, não foi o teu conhecimento, foi do Espírito de Deus. E diante dessa revelação, eu digo, Pedro, você é uma peça dessa igreja. E sobre esta rocha, tanto que a versão em Nihongo dessa passagem, você tem o kanji para pedra pequena e para pedra grande, para uma rocha. Jesus diz então, sobre esta rocha, porque muita gente, a primeira vez que eu li esse texto, confesso que eu achava que ele dizia assim, sobre essa rocha, né, apontando para o chão. Mas não, Jesus diz, sobre esta rocha, eu edifico a minha igreja. E ele continua. E essa igreja, a porta do inferno, e aqui nessa versão transformadora diz, no versículo 18 aqui, as forças da morte não prevalecerão contra ela. Amém? Nós vemos que a igreja foi edificada em Cristo para ser uma igreja vitoriosa. Não é verdade? Você é uma igreja vitoriosa? Porém, nós entendemos que não é a Maranata, não é esse prédio que faz de nós igreja. Não é verdade? Nós entendemos isso. E com esse entendimento de que não é o prédio a igreja de Cristo, você vê milhares de pessoas no mundo que professam a mesma fé que nós chamamos de igreja. Né? Todo aquele que se reúne e clama pelo nome de Jesus, todo aquele que tem Jesus no seu coração, é igreja conosco. Quando nós temos todo esse contexto, nós chegamos à atualidade. A atualidade tem dito, há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, falava-se a maior igreja do mundo era a igreja sul-coreana. Era a maior igreja em relação a um templo. Não era a maior denominação, ok? Mas era a maior igreja local, era a igreja da Coreia do Sul. Talvez ainda seja. Em prédio, em relação a prédio, essas coisas. Então nós temos daí o maior crescimento de igreja que estava tendo nas últimas décadas, era a igreja subterrânea chinesa. Uma igreja sem prédios. Eles não podem ter o prédio deles. Eles não têm liberdade para professarem a sua fé. E o cristianismo foi crescendo, crescendo, e tanta gente se convertendo, que dizia-se que a maior igreja, então, tinha se tornado a igreja chinesa. Tudo bem, eles têm a maior população também, né? Ajuda. Né? Mas isso não significa nada, né? Em relação ao crescimento da igreja. O crescimento da igreja se deu devido a um avivamento no coração daquelas pessoas, um pouco empurrado pela perseguição. Hoje, há uma estatística que diz que o número mais crescente, o número que mais cresce de cristãos, não é de uma igreja. Mas, infelizmente, são aqueles que são chamados desigrejados. Sem igreja. É o crente sem igreja. Você conversa com a pessoa,
ela vai dizer assim: eu creio em Jesus, eu confessei Jesus como meu Salvador, eu acredito em Deus, eu estudo a Bíblia, eu creio em tudo que a Bíblia diz, mas eu não pertenço a igreja nenhuma. Ou você vê pessoas que você fala assim, principalmente no Brasil, você conversa com a pessoa e a pessoa fala que tem uma fé. Não, eu creio em Deus. Oh, você crê em Deus? Eu só não gosto dessas coisas de religião. Eu não tenho religião, eu tenho Deus. Você vê muito. E você vê os desigrejados. Os desigrejados são pessoas que se recusam a fazer parte de uma igreja. Por quê? Porque eles creem que a igreja somos nós. Eu sou a igreja. Não tenho necessidade de estar num prédio, num culto. Não tenho essa necessidade. Eu posso fazer esse culto na minha casa. Eu posso orar a hora que eu quiser. Isso é verdade. É verdade. Não é por causa deste prédio que nós temos um relacionamento com Deus. Se nós nos reunirmos na rua, nós temos um relacionamento com Deus. Muitas vezes, sozinhos no nosso quarto, nós temos um momento com Deus. Não é verdade? Mas qual é o problema? Jesus nos chamou para sermos igreja. Por que que Jesus diria, Pedro, olha, você é uma pedra fundamental, mas sobre essa rocha eu edifico a igreja. Por que que Jesus ia edificar uma igreja, se não a necessidade de uma igreja, de um corpo? Bom, vamos ver aqui. Agora que nós entendemos o contexto. Perdão a todos os tradutores. Me perdoe. Eu não consigo falar mais devagar. Por que que o inferno tem vencido? Quando a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. É as portas da igreja que não prevalecem contra o inferno? Qual é a ordem que está dizendo aqui? Quero que você imagine aqueles filmes antigos de guerra, certo? Senhor dos Anéis, né? Você tem lá a Batalha de Gondor. Aí os orcs, eles vêm com aqueles troncos de árvore, bate na porta do castelo tentando entrar. E uma vez que eles conseguem abrir a porta do castelo, entra o exército todo e toma aquele castelo. A palavra de Deus está dizendo que a fortaleza não é a igreja. A igreja é esses que estão com o tronco na mão batendo. É isso que está dizendo. Mas muitos como igreja têm tomado a posição de muitos da igreja tem sido de defender-se contra o inferno. Eu estou sob ataque. Irmão, ora por mim porque o diabo está me atacando. Irmão, ora por mim porque não sei o quê. Tem vezes que eu tenho vontade de dizer, ora em você. Deus te deu espada. Deus te deu armas para lutar contra o inferno. Deus disse que a porta do inferno não prevalece contra você como igreja. Não terceirize, não dê para outros aquilo que a vitória que foi dada a você. Mas nós temos que entender que para que nós venhamos a vencer o inferno, levar o reino de Deus a vencer o inferno, nós temos que ser parte de um corpo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios 12. Será que preciso de óculos? 12, versículo 14. Eu quero mais dar ênfase na primeira parte do versículo 14. Ok? Todos esses
Geralmente, quando eu estou fazendo uma mensagem, eu não vejo por versículo, ok? Eu vejo por capítulo, né? Então, assim, na minha cabeça, aquilo que, em relação ao contexto do texto, está já na minha cabeça. Então, perdão, porque eu vejo o capítulo inteiro, né? Não só o versículo, mas eu quero só, por causa do nosso tempo, concentrar apenas no versículo 14. 1 Coríntios 12, 14. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Leia depois em casa, 1 Coríntios 12. Bem, aqui fala sobre a igreja como corpo de Cristo. Igual eu disse, tem muita gente lá fora que está dizendo assim, e olha, não se engane, porque dentro da igreja há pessoas assim, que estão dizendo, nós somos igreja, eu sou igreja, eu creio em Jesus, eu creio na Bíblia, eu creio em Deus, mas não quer ser corpo, não quer lidar com a atividade do corpo. Aqui está dizendo, de fato somos corpo, versículo 14. Não é verdade? E você vai ver o contexto, Paulo está dizendo, olha, se o Vanderlei quer orelha, né, quer ser olho, ele deixa de ser corpo? Não. Ele ainda é parte do corpo. Entende? Tem muita gente que está dizendo por aí, não, se eu quero... Eu lembro de ter visto um missionário uma vez, que ele não tinha igreja. Ele queria cuidar de um grupo dentro de outra igreja, sem se submeter ao pastor daquela igreja. Tipo assim, ele pegou emprestado. Ele falou assim, olha, você pode me emprestar o templo no sábado? Eu vou fazer um trabalho aqui com jovens, eu vou pregar para eles, eu vou ensinar eles. Tudo bem. O pastor falou, amém, reino de Deus, por que não? Mas esse pastor não queria, esse missionário não queria se submeter àquele pastor, né? E daí quando você perguntava, quem é a igreja que te enviou? Não tem igreja, eu me desvinculei da minha igreja e hoje eu sou independente. Bem, e eu lembro que eu e o Capacete discutindo a respeito dessas coisas, a gente falou assim, olha, isso é meio estranho, você não tem cabeça, você não tem conexão com corpo algum. Eu vou criar um novo corpo. É meio estranho. Como você cria um novo corpo sem ter nenhum corpo? Né? Vocês estão entendendo? Estão comigo? Vocês estão bem quietinhos, vocês estão assim, tensos. Dá para ver nos olhos, assim. Tá todo mundo... Não durma, por favor. Bem, você tem que estar conectado. A Bíblia diz que Jesus é a videira. Nós somos os ramos. E todo ramo que é desconectado dele, o que acontece? Murcha. E é jogado e é queimado. Então não faz sentido algum dizermos que eu sou igreja. Não, eu tenho Cristo. Cristo edificou já essa casa aqui. Mas eu não tenho conexão com o corpo. Entende? Então nós temos que ser corpo. Nós temos que pertencer a um lugar. E nós vamos ver razões para isso. Número 1. Deus disse que Ele habita no meio daqueles que se reúnem em seu nome. Veja lá em Mateus 18, 20. Tem vários textos hoje. Também lhes digo, Mateus 18, 19 e 20. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Quem disse isso? Jesus. Jesus mente? Jesus está aqui então. Glória a Deus. Amém? O rei está na casa.
A Bíblia diz, né, para deixar o rei entrar. À medida que nós nos reunimos e juntos nós concordamos e oramos por algo, Deus atende. Olha o poder de fazer parte de um corpo. Deus não atende a oração individual? Sim, atende. Deus atende. Mas Jesus está nos dando autoridade como igreja. Por que que as pessoas não querem ser parte de um corpo? Me diga, me ajude. Porque não querem se submeter a uma autoridade. Que mais? O que você falou, Mick? Não querem um compromisso. Mas um compromisso com quem? Com o outro. É difícil ser igreja, não é fácil. Não tem nenhuma empatia um pelo outro, pelo próximo. E Jesus está dizendo assim, olha aqui, ó, quando vocês se reúnem, gente, eu estou lá. Eu estou ali. Não importa se é 2, 3. Não importa se são 15 ou 20. Não importa se são 1000. Eu estou lá. E se vocês concordarem entre vocês, o que vocês ligarem na terra é ligado no céu. Amém? É muito sério. É muito sério a responsabilidade que nós temos como igreja. Se nós ligarmos aqui na terra, o que nós temos feito como igreja em concordância em relação, por exemplo, ao número de suicídios? Nós vimos que esse ano o número de suicídios entre crianças e adolescentes bateu recorde. Né? O que nós como igreja estamos fazendo? Podemos tomar ações, assim, práticas, por exemplo, ir palestrar em escolas? Podemos. Evangelizar crianças e adolescentes? Sim, podemos. Mas principalmente orarmos juntos, em concordância. Nós temos as reuniões de oração nas quartas-feiras, onde nós nos reunimos aqui, quer dizer, nas quartas, nas terças, tem mais algum dia? Nas quintas, tem alguns na segunda. Temos vários grupos de oração, vários. E tem gente que não vai em nenhum. Você não liga nada, nem na terra, nem no céu, se você não vai. Não é porque é a reunião de oração, entenda bem. Eu quero que você coloque na tua cabeça. Não é a Maranata, não é a reunião de oração da quarta-feira, não é a reunião de oração aqui com o Carlinhos e a Patricinha, não é a reunião em Seno lá com o Ed, não é, e outros. Agomem, estou indo rápido demais. Não é isso. O ponto é, a questão é reunirmos para orar e concordar e declararmos bênção e declararmos que ano que vem o recorde de suicídio entre crianças e adolescentes é o mais baixo e não o mais alto. Nós precisamos ser igreja. As portas do inferno não podem prevalecer. Amém? Jesus disse em 1 João 1, 6. Jesus não, né? Foi o... 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, no versículo 6. Eu vou só ler rapidinho, ok? Por causa do tempo. 1,6 diz assim, portanto, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. 7, mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. Essa ênfase é minha. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se nós andamos com Cristo e dizemos que temos a luz de Cristo, nós vivemos em comunhão uns com os outros. Comunhão. Comunhão
não se dá sozinho em casa. Comunhão é com o outro. É fora da minha casa. Entende? Porque o sangue de Jesus purifica. Irmãos, é muito sério. Quando eu me recuso a ter comunhão com o próximo, a Bíblia aqui está falando que eu não estou andando na luz. Porque eu me faço mentiroso. De que adianta ter luz numa casa vazia? Por que nós temos luz na nossa casa? Por que temos luz aqui no prédio? Para enxergarmos uns aos outros. Para vermos em volta de nós. Quando nós não temos essa luz da comunhão, nós olhamos só para nós. É o que o Ed pregou esses dias atrás. Olhamos só para o nosso eu, nosso umbigo. Porque é o que a gente consegue ver. Você faz assim, ó. Mais ou menos você vê um pouquinho na tua mão no escuro. Mas você não enxerga nada em volta. Bate a canela. Né? Por que tem tanta gente tropeçando, caindo? Porque está na escuridão. Não vive em comunhão com a igreja. Se a igreja for apenas indivíduos, não há necessidade de edificar uns aos outros, não é verdade? Se eu acreditar nessa mentira que as pessoas têm dito, é mentira. E eu sei que ofende muita gente. Eu dizer que é mentira, que você pode ser a igreja sem ser parte de um corpo. É mentira. Se você não faz parte de um corpo, você tem um problema em relação ao teu cristianismo, ao teu entendimento de Deus. Deus que era autossuficiente. Deus que não precisava de ninguém. Uma vez me perguntaram, por que Deus criou o homem? E eu, no alto da minha sabedoria de 14 anos de idade, eu disse, porque ele queria ser louvado. Mentira. Mentira. Deus não queria ser louvado. Deus é autossuficiente. Ele não precisa criar gente para louvá-lo. Pelo contrário. Mas esse Deus todo-poderoso, que tinha tudo, criou os céus e a terra e colocou o homem para habitar nela. Para ter comunhão com o homem. Interessante. Se Deus quis ter comunhão, afinal de contas, o amor é o ápice da ética humana, é o amor. Quem somos nós para dizer que nós não precisamos um dos outros? Como eu disse, lá em Colossenses 3,16, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Está falando do culto. Você vem e apresenta diante de Deus canções espirituais, salmos, hinos, oramos juntos, andamos em comunhão juntos, vemos o irmão que não vemos a semana inteira. Eu moro em Rio, 30 quilômetros aqui, 20 e poucos quilômetros, 23 quilômetros, eu acho. 23, né? 22, sei lá.
Então, nós moramos em Hiro. Tem irmãos que moram em Hiro, eu nunca vejo os irmãos em Hiro. Imagina você que mora aí em Caeta, em Seno. E Seno é longe. É bem longe. Imagine você. Eu não vejo você. Eu tenho a oportunidade de te ver aqui na igreja. Eu tenho a oportunidade de chegar aqui e dizer, e aí, meu irmão? E abraçar. Infelizmente, nós vivemos na sociedade hoje que cada vez mais tem sido difícil o contato um com o outro. Nunca uma tecnologia nos conectou tanto uns aos outros, mas ao mesmo tempo nos separou. Ao mesmo tempo que nós somos unidos com o mundo inteiro através do seu celular, o celular te separou. Ontem, eu e a minha esposa, eu e minha família, nós fomos comer fora. Eu cheguei no restaurante procurando meus cupons de desconto. E acabou a minha bateria. Acabou a bateria do celular. O que eu farei? O que farei? O que farei eu? Conversarei com a pessoa que está comendo comigo? Ai, meu Deus! Entende? Eu vi alguns jovens, como nós lidamos com jovens, nós temos a situação de alguns jovens pegarem o celular e a home, né, essa parte aqui que tem os aplicativos do celular, a pessoa fica fazendo isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, olha lá, fica fazendo assim. Fica assim. Você falando com a pessoa e a pessoa fazendo assim. Ela não está conectando em nada. Ela não está usando para nada. Mas ela não olha para você. Ela olha para o celular. Essa é a geração que vivemos. Distanciada. Estou aqui a um passo do Vanderlei. E o celular me leva para o outro lado do mundo. Eu posso conversar com a minha avó pelo celular. Minha avó está no Brasil. Ponto mais distante do Japão. Eu posso falar com ela agora. Se eu posso ligar aqui para ela, colocar aqui para você ouvir a voz dela. Mas eu não posso abraçar a minha avó. Eu sinto falta da minha avó. Do meu avô. Eu tenho um avô e uma avó vivos. Eu sinto muita falta deles. Muito desejo de abraçá-los. Eu não posso. Eu posso abraçar você. Eu não faço. E isso que é triste. Somos corpo? Não somos. 1 Tessalonicenses 5:11. Vamos correr, que eu estou atrasado. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros como já tem feito. 1 Tessalonicenses 5:11. Estou indo muito rápido ainda, tradutores? Estou? Muito? Tá jogo? Estou tentando ir mais devagar, né? 5:11 diz que edifiquemos e animemos uns aos outros como já temos feito. Já tens feito. Você já tem feito isso? Você tem animado e edificado um ao outro? Você tem dado uma palavra de ânimo por irmão? Ou você tem dado uma palavra de repreensão por irmão? Tem gente que precisa de palavra de ânimo. Tem gente que precisa de repreensão. Tem gente que precisa de carinho. De um abraço. E tem gente que precisa de uma voadora no meio das costas. Você não dá voadora longe. Precisamos de você aqui, irmão. Na igreja. Veja, não temos umas cadeiras vazias? E quando nós olhamos para as cadeiras vazias, nós vemos os rostos das pessoas.
Porque nós sabemos que a pessoa sempre senta todo domingo no mesmo lugar. Não é? Faz falta? Não faz falta? A pessoa acha que nós condenamos, dizemos assim, não veio mesmo, já sabia. É mentira, nós sentimos falta. A igreja sente falta. Eu e você sente falta. Sabe por quê? Porque nós somos corpo. Somos igreja. Corta um dedo teu. Tira ele fora. Joga fora. Você vai ver a falta que te faz. Eu estava lendo ali o rei dos Medianitas. Ele cortava os polegares dos reis que ele dominava. Para que aquele rei não pudesse mais fazer mais nada. Você imagina? Um dedo que ele cortava. Você perdia toda a ação da tua mão. Né? Se você é uma unha, perca uma unha para você ver que gostoso. Perde uma unha. Faz rala aqui a sua pele aqui e tira só esse pedacinho aqui, ó. Tira aquela pelinha que está aqui na tua unha aqui. Puxa ela para você ver. Como não faz falta. Dói. É isso que acontece quando os irmãos não vêm. Ou quando o irmão sai da igreja abruptamente. Do nada, o irmão some. Estava aqui congregando com a gente e vai embora. Você acha que não dói? Lógico que dói. Nós somos corpo. Nós recebemos como membro, como corpo de Cristo. Vamos correr. Olá. A Bíblia nos diz em Hebreus 10, 25, não tem um versículo mais claro do que esse. Vamos lá, Hebreus 10, 25. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Não deixemos de mexer no som. Não deixemos de traduzir. Não deixemos de evangelizar. Não deixemos de reunir, como é o costume de certas pessoas. Ainda bem que a Bíblia fala de alguns, né? Já pensou se a Bíblia fala, não deixemos de congregar como o Carlinhos, a Patricinha, o Bruno, a Cristi. Graças a Deus falou de alguns. Que daí eu posso dizer, eu não sou alguns. Eu congrego. Veja bem, irmão, não estou falando que você nunca pode faltar no culto. Entende? Não leva para o extremo. Tem gente que pega o que a gente fala e leva para o extremo. Não leva para o extremo. Não estou falando que você não pode faltar no culto. Você tem compromisso, às vezes, com escola. Você tem que levar lá teu filho na escola. Mas aí que está. O problema é quando tudo é prioridade do que a igreja. Tudo é prioridade. A Bíblia está falando, não deixa de reunir. Aí o cara fala assim, não, mas é que hoje, puxa, eu tenho aniversário para ir. Semana que vem, puxa, essa semana aqui eu tenho um baita aqui para fazer. Puxa, essa semana aqui meu amigo lá me convidou para o futebol. Evangelizar, né? Evangelizar o irmão. Sabe? Cada semana vai virando uma desculpa. Eu estou fazendo exercício, acredite ou não. Todo dia eu pego esteira. Corro. No mínimo 2 quilômetros tem que correr, né? Todo dia. Não, aí não tem amanhã. 10 quilômetros não tem amanhã. 2 só. 2 tá bom, por enquanto. Todo dia eu corro, né? Aí, esses dias atrás, veio a voz da tentação. Estava tarde, a gente chegou 11h30 da noite em casa. Aí, nas quarta-feira. Não, mas, bem, nós estávamos lá. E teve vezes de 00:30, 11h30,
uma hora eu tá correndo na esteira, porque eu falei, não, todo dia eu vou correr. Mas essa semana eu estava, né, minha esposa falou assim, tá tarde, se você correr, você vai ficar desperto, aí você não vai querer dormir. Então, vai dormir, vamos dormir. Vamos descansar que você está cansado, vamos dormir. Eu falei assim, não, tem que correr, tem que correr, tem que correr. Mas o corpo venceu e eu disse, não vou correr. Não corri. Fiquei um dia sem correr. No outro dia, na hora de correr, poxa, mais 7,5 de velocidade, é muito, vou colocar 5 mesmo, vai. Só andar. Hoje eu não vou correr não, só vou andar. No outro dia, já estava ficando sem fazer de novo. Entendeu? Por quê? Não é confortável para o meu corpo correr na esteira. Não é confortável você acordar de manhã no domingo para vir para a igreja? Acho que não. Ainda mais quando o sábado foi, ó, né? Festa e alegria, né? Eu achei engraçado, o Caio falou para mim, eu fui dormir 1h. Eu falei para ele, eu fui dormir 2h, né? E daí a gente vem acordado, daí a gente vem com sono pro culto e não sabe por que a gente entrega um culto ruim para Deus. Não estou culpando o Caio, tá, gente? Ele estava impressionado que ele ficou acordado até 1h, tá? Não estou culpando ele, né? Eu estou falando de mim. Muitas vezes eu venho com sono porque eu fui dormir tarde. É um sacrifício. Tem que dormir um pouco mais cedo no sábado, tem que acordar cedo de manhã no domingo, né? Só que o que acontece? Eu dou vazão para um dia. Um dia eu não venho. Um domingo eu não venho. No outro domingo, eu venho. É, só de vez em quando. Mas daí, de repente, surge um negocinho esse domingo. Aí vai surgir um outro no outro. Ah, mas tudo bem, né? Não fez falta eu tá. Irmãos, sabe por que tem gente que acha que não faz falta estar no culto? Porque não trabalha para Deus no domingo. Porque vem apenas para sentar, cantar umas músicas, ouvir a palavra e ir embora. Porque se você trabalha na igreja, você tem que ver gente para estar no teu lugar se você precisa faltar. Se você vai cantar, você tem que avisar de antemão. Você tem que avisar alguém. Você tem que avisar o líder na música. Você tem que avisar o pastor. Eu tenho que avisar. Quando eu falto na igreja, eu tenho que avisar, às vezes, 1 mês antes. Porque eu tenho que ver gente na escala no meu lugar. Porque eu estou trabalhando na igreja. Eu estou envolvido na igreja. E glória a Deus por isso, não a mim. Porque você também pode estar envolvido. Todos nós podemos estar envolvidos. Mas tem muita gente que não quer. Porque tem gente que quer ser igreja, mas não quer ser corpo. Mas lembre, nós somos igreja e somos corpo. Amém? Dá trabalho? Dá trabalho. É preciso ter comunhão com esse irmão que você nem gosta tanto assim? É. A palavra de Deus diz que é. Sabe por que tem gente que não vem, que diz que é desigrejado, que não diz assim, eu não vou na igreja. Eu tenho Jesus, mas eu não vou na igreja. Você sabe por quê? Já dei alguns motivos. Mas um deles é perdão. A pessoa teve provavelmente uma decepção dentro da igreja, com alguém, com uma figura de autoridade, e daí fala assim, não, eu não vou para mais nenhuma igreja. Em primeiro lugar, eu me ofendi com o pastor Sérgio. Ele pregou sobre isso domingo, falando para mim. Não venho mais nessa igreja. Aí vou para outra. Lá na outra, vai falar também, você vai se ofender. Porque você não lidou com perdão e nem com a humildade aqui. Não adianta pular de igreja em igreja. Não adianta. Pode ir para onde você quiser. Pode ir lá para a igreja lá na Coreia do Sul, lá que é a maior igreja do mundo. Pode ir lá. Você não vai parar em igreja, porque você não lida com perdão. Você não lida com a comunhão. Você não aprendeu a carregar a dor
um do outro. Entendeu? Ser corpo requer um preço. Jesus pagou o preço primeiro dando o seu sangue. E agora ele requer de nós pagar um preço. O quê? Aguentar a pregação do Carlinhos. Verdade? Uma coisa que eu percebi é que eu sou fanho. Eu falo assim um pouquinho com o nariz. Eu achava que não. Mas eu cheguei na minha tia no Brasil e falei, tia, sabe que eu acho que eu sou fanho? Ela falou, pior, né? Falei, nossa, na cara mesmo, né? Então, você tem que aguentar a minha pregação de um fanhinho. Fanho, sabe o que é? Fanho é a pessoa que fala pelo nariz, assim. Amém. Vamos para o último ponto. Último ponto. Que diz que na igreja nós construímos unidade. Unidade nos leva a ser como Jesus. E se somos como Jesus, nós temos as chaves do reino de Deus. E as portas do inferno não prevalecem contra nós. Efésios 4 é um dos meus versículos favoritos na Bíblia. A partir do 2 até o 7. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos, e vive por meio de todos. E 7, a cada um de nós, porém, concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. É só até aí. Eu ia continuar, mas não, só tem. Deus deu a cada um dom para ser usado para formar a unidade de Cristo. A unidade da igreja. Um só Deus, um só Senhor. Em Efésios diz que quando nós temos unidade, nós não ficamos correndo atrás de qualquer vento de doutrina. Hoje, eu não vejo problema algum você ouvir mensagens de fora. Eu faço, muito. Eu ouço podcasts com a mensagem da Igreja da Água Branca. Eu ouço mensagens do pastor Timothy Keller. Eu ouço várias mensagens. Né? O pastor Luciano Subirá. Eu assisto às vezes, de vez em quando, mas assisto algumas mensagens da internet. Mais difícil, mas às vezes assisto. Não tem problema algum. Mas se você não tem unidade com o corpo, você fica atrás de todo vento de doutrina. Ah, o irmão lá disse que a gente tem que viver em vitória. Mas o irmão aqui disse que a gente tem que viver em derrota. Qual que eu vou? Ah, melhor na vitória. Melhor na vitória. Um fala que, não, carrega a tua cruz. O outro lá fala assim, não, Jesus pagou por tudo. Liga não. Ah, aqui é mais fácil, vou aqui. No Brasil, eu testemunhei algo muito interessante. A igreja que eu frequentava, a Igreja Batista, eu tive a oportunidade de estar pregando lá. Na frente dela, tem uma outra igreja evangélica, chamada Igreja Livre. Essa igreja na frente é uma igreja amiga. Eles fazem muitas coisas juntos. Mas olha, é uma igreja aqui e a outra só atravessa a rua. Na mesma rua tem uma igreja tradicional. Aí tem a casa de oração, que eu também fiz parte dessa igreja por muitos anos. E daí você tem ainda uma igreja lá, templo, que eu não conheço, é uma denominação nova. Você tem, tabernáculo. Você tem opções, você tem um menu de igrejas.
na mesma rua. Então, se eu estou aqui, eu não gosto do que o pastor está pregando aqui, é só ir na igreja do lado. Ah, mas o pastor da igreja do lado dá sono. Ah, então eu vou lá naquela linha mais animada. Todo vento de doutrina. Não tem comunhão, não tem unidade, não tem raiz. Não cresce. Pode ouvir mensagem até dar com pau. Desculpa a palavra, né? O baixo calão. Mas você pode ouvir o quanto você quiser. Você não tem raiz. Você não dá fruto nenhum. Você sempre visita aqui, visita ali, visita lá. Unidade, irmãos. Nós temos que buscar unidade. Sabe como você busca unidade? Veja o exército. O exército, eles têm que agir como um só. Sentido? Todo mundo. Não tem assim, falar, sentido? Aí um deles fica, não quero hoje não. Não tem isso não. É para acordar 5 da manhã. Todo mundo, 5 da manhã, tem que estar do lado da cama de pé. Não é? Não é verdade? É ou não é? É ou não é? É. Agora, e se um fica deitado? Né? Todo mundo tem que pagar por causa dele. Não é só ele que paga, não. Todo mundo paga castigo por causa dele. O culto é 10 horas da manhã. Que hora que começa o culto? Aqui. Que hora que começa o culto? Que hora que você tem que estar aqui? 11h40? Antes das 10. Nós fizemos um compromisso uns com os outros, aqueles que trazem a palavra aqui no começo. De que 10 horas começa? 10 horas começa. Sabe? Às vezes, quando a gente marca com os jovens, a gente fala assim, 8h15. Vai começar 8h15. Para começar 8h30. Já teve vezes de dar 8h30. E eu ainda ter que esperar para os outros chegar. Até que eu cheguei a um ponto e falei, não dá mais para esperar. A gente começa com 2, 3 ou 5. Ou ninguém. Reunião de oração. Teve uma vez, temos pessoas muito fiéis que vêm à oração. Essas pessoas fiéis uma vez não puderam vir. Aí os outros, ninguém veio. Ficou eu e a Patricinha orando aqui. Mas 8h30 nós estávamos aqui. Entendeu? Só que quem que sofre daí? Nós. Não porque nós estamos à frente. Mas porque naquele dia, nós preparando as armas para lutar, na oração, os guerreiros não apareceram. E outras coisas mais. Se nós tivéssemos a mesma responsabilidade que nós temos com o nosso trabalho, com a igreja era diferente. Era muito diferente. E eu não estou falando aqui, particularmente para ninguém. Estou falando para mim. Para mim. Tem vezes, eu sou o que mais demora para se aprontar na minha casa. A Patricinha e a Júlia se aprontam primeiro do que eu, todo domingo. Se atrasar, atrasou por causa de quem? Por causa de mim. E quando atrasa um pouquinho, aí ela sabe o quanto eu fico nervoso. E eu quero pegar com o soco daí e pagar gorriacuém para vir. Porque eu tenho vergonha de chegar atrasado. As pessoas contam comigo de estar 10 horas aqui. Eu conto com você para estar 10 horas aqui. O pastor conta com você principalmente. Porque o pastor ele está aqui 10 horas. A não ser que dá um imprevisto. Mas imprevisto todo domingo? Aí tem alguma coisa errada. Então, irmãos, sejamos igreja. Sejamos corpo. Um só Espírito. Um só Deus. Um só Senhor. Amém? Você recebe com amor essa palavra? Você entende que eu não estou brigando com você? Você entende que eu estou dizendo isso para o teu bem?
Sabe por quê? Porque se nós não temos unidade como corpo de Cristo, nós não vencemos o diabo. A gente vive como uma igreja oprimida. Sabe, irmãos, a gente passou por tanta coisa junto. A maioria de vocês, eu posso dizer, nós passamos por tanta coisa junto. Essa igreja não era para existir mais. Houveram situações do passado que era para essa igreja não estar aqui. E no milagre de Deus, Deus levantou eu e você e disse: vocês são a minha igreja. Vocês venceram o inferno. Nós não podemos desistir. Não desista. Anime aqueles que estão desanimados. Cobre aqueles que precisam ser cobrados. Abrace o irmão. Convide para jantar, para almoçar. Convide para ir na tua casa. Abra as portas da tua casa para receber o irmão, a irmã, a pessoa que você não tem comunhão. Seja igreja. Comunhão não é só vir à igreja. É muito mais do que isso. Sejamos igreja, corpo de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé?